Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Gênesis, capítulo de número 18. Nós lemos a partir do versículo de número 23. Gênesis 18, 23. Diz assim Gênesis 18, a partir do verso de número 23. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. E se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor se eu ainda falar, e se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais essa vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja que aqui o Senhor mais uma vez nos reúne. Obrigado também pelo Teu Espírito que o Senhor já derramou sobre cada um de nós. Pedimos que este mesmo Espírito que já habita em nós transmita, ministre mais uma vez a Tua palavra a cada mente, a cada coração, e que o resultado seja o fruto pelo qual o Senhor a enviou, fruto de salvação, fruto de edificação e vida eterna. Abençoa a Tua igreja, Senhor, mais uma vez. Essa é a nossa oração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje foi dia de eleições. A maioria de nós, até porque aqui neste país o voto é obrigatório, a maioria de nós foi às urnas para escolher quem irá governar a cidade pelos próximos 4 anos. Então a população brasileira foi às urnas hoje. Foi escolher aqueles que estarão nos postos de autoridade, como prefeitos, vereadores das cidades brasileiras que compõem os estados, que consequentemente compõem também
o nosso país. E embora a maioria tenha feito isso hoje, é claro que nem todo mundo vai com as mesmas expectativas. Tem gente que vai com muita esperança, muita sede, confiando nas propostas ou no carisma do seu candidato, da sua candidata, enquanto outros olham não só para esse movimento, mas para a própria situação e realidade da cidade, do estado, do país, e tem uma atitude de indignação, do tipo, quando que isso vai mudar? Não é possível que isso nunca mude. Há outros que olham para toda a situação com uma atitude de descrença, com uma atitude de descrédito, quase com um certo cinismo, dizendo assim, na verdade, sempre foi assim e vai continuar sendo. As coisas não vão mudar. É como hoje, quando eu fui votar, eu vi assim um diálogo entre duas pessoas que se encontraram, e uma disse assim, vamos exercer a nossa cidadania, embora nada adiante. Outros olham com uma certa indiferença, ou total indiferença. Bom, se as coisas vão mudar ou não vão mudar, isso não é problema meu. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus planos, eu vou cuidar do meu quintal. E outros olham para tudo isso com uma certa revolta, dizendo, é bom que as coisas piorem mesmo. Quem sabe assim, esse povo sofrendo, não aprenda e então as coisas mudem. Eu não sei se você se enquadra em uma dessas categorias de atitudes relativas à visão que tem diante das realidades que nós vivemos, na cidade, no estado, no país, mas a pergunta que a gente precisa responder numa época como esta é: quais são as atitudes de fato que o Deus que não está apenas preocupado com o bem-estar da sua igreja, mas está preocupado com o bem-estar da sua criação toda, com o mundo todo, com as nações todas, com a nossa cidade. Quais as atitudes que Ele espera do povo que Ele não levou para o céu, Ele deixou aqui, e que se chama pelo seu nome? Ou seja, o que Ele espera de fato como atitude minha e sua, nós que temos em comum a vivência destas realidades que nos cercam? Que atitudes? Deus pode olhar assim e dizer, bom, de fato são essas as atitudes. Eu creio que uma primeira atitude é que a gente se coloque como sacerdotes, pois assim Ele nos fez, e a gente interceda. A gente não torça para que tudo dê errado, até porque se as coisas piorarem, a gente está no mesmo barco. Mas que a gente interceda. Você diz assim, pastor, você acha mesmo que vale a pena interceder para uma cidade como essa? Bom, então você pergunte a Abraão se ele achava que valeria a pena interceder por Sodoma. Porque o Abraão não se coloca diante de Deus para interceder pela terra de Canaã, uma terra promissora. Ele não se coloca diante de Deus para interceder por Jerusalém, por Belém.
Ele não olha assim para uma cidade, para um povo, não vale a pena interceder por essa cidade. Ele se coloca diante de Deus, o pai da fé, Abraão, para interceder por Sodoma. Uma cidade que provavelmente muitos de nós, se vivêssemos e soubéssemos o que acontecia ali, poderíamos torcer sim para que o juízo de Deus viesse. Eu espero que o juízo caia mesmo naquela cidade de ímpios. Que Deus exerça sua fúria, sua ira. Mas essa não foi a atitude de Abraão. Alguns vão dizer assim, não, mas na verdade ele está intercedendo por Sodoma porque ele tinha família lá. Porque ele tinha o Ló lá. Mas veja que o diálogo de Abraão com Deus não envolve assunto família, não envolve assuntos meus amigos, não envolve, pelo menos os meus irmãos. O Abraão diz assim, verso de número 24, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o meu sobrinho Ló? É isso que você lê aí na sua Bíblia, no verso de número 24? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar, por causa dos 50 justos que ali estão. E olha a resposta de Deus no versículo de número 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo. Então o assunto não é Ló. O Abraão intercede pelo lugar. Tanto que a resposta de Deus é a respeito do lugar e do lugar todo. Toda a Sodoma. É verdade que depois Deus decide exercer juízo, é verdade. Mas também é verdade que ele se lembra de Abraão e ele poupa assim o Ló, porque no versículo de número 29 do capítulo 19 vai dizer, aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ou seja, parece que Deus na sua soberania decidiu ter como critério das suas decisões também as nossas orações. As nossas orações nem sempre vão determinar 100% o que Deus vai fazer, mas pode fazer alguma diferença. Pode sim mover as mãos de Javé em determinada direção. Tanto que o Senhor, ele fica indignado quando destruição está se achegando a uma cidade e não tem uma alma ali para interceder por ela. Por exemplo, em Ezequiel 22, 29 a 30, diz assim, o Senhor, o povo da terra tem agido com opressão, roubando e fazendo violência ao pobre e oprimindo o estrangeiro. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Ninguém. Só teve, irmãos, uma vez que Deus disse para um profeta não orar mais por uma cidade.
pelas cidades de Judá e pela cidade de Jerusalém, o profeta Jeremias recebeu essa ordem da parte do Senhor, mas ainda assim na esperança que o povo se arrependesse e se voltasse para Ele. Porque a história sempre foi assim. O pecado trazendo sofrimento para um povo, os homens e as mulheres de Deus não praguejando sobre esse povo, mas intercedendo pelo lugar, pelo povo, e Deus se compadecendo. E Deus exercendo misericórdia. E Deus poupando o lugar todo. Não foi assim, por exemplo, com Nínive? A desgosto do profeta Jonas. Eu não sei se você já ouviu falar de um missionário chamado Calixto Patrício. Ele foi pastor e missionário na Venezuela, na década de 70, na década de 80. E esse missionário conta que todas as manhãs, ele se levantava, ele erguia as mãos e orava por aquele lugar, e orava pelos condomínios, pelos prédios, pelas pessoas que moravam ali, e Deus se dignou de salvar muita gente. Nasceu ali uma igreja forte, uma igreja batista na Venezuela, e diz que quando ele deixou ali o ministério, os pastores diziam que a Convenção Batista da Venezuela viveu 2 tempos, AC e depois e DC, antes de Calixto e depois de Calixto. Eu sei que hoje a situação da Venezuela não está bem, mas quem sabe os pastores, os missionários, os cristãos de lá não devessem fazer a mesma coisa que o Calixto fez há 30 anos, 50 anos. Eles lá, nós aqui, até porque o Tiago vai dizer que a súplica de um justo não é eficaz, mas é muito eficaz. Nós vamos orar para que Deus abençoe. Nós vamos orar para que haja luz no meio das trevas. Nós vamos orar para que haja melhores tempos para todos nós, em nome de Jesus. E nós vamos pedir que Deus abençoe quem quer que seja que assuma a posição que vai assumir. Se nós vamos obedecer ou não, é outra história. Porque a Bíblia também diz que importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas é por causa dessa mesma obediência em amor que nós vamos interceder, porque, como disse lá o apóstolo Paulo, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, uma primeira atitude que Deus espera de nós. Essa cidade pode contar com as nossas orações. Quem sabe nós não possamos acordar todas as manhãs e incluir na nossa oração: Senhor, abençoa essa cidade, abençoa esse estado. Senhor, tenha misericórdia desse país, traga paz para esse mundo, traga paz para que tenhamos uma vida
tranquila. Meu irmão, eu te pergunto, você quer ter uma vida tranquila? Então oremos pelo lugar que a gente vive, em nome de Jesus. Para que tenhamos uma vida tranquila e com toda a dignidade. Eu posso não concordar, mas eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou pedir a bênção de Deus para esse lugar. Agora, Deus não espera que a gente apenas ore. A segunda atitude é que a gente seja nesse lugar a presença do bem. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma história que aconteceu numa escola, que alguns meninos fizeram uma traquinagem. E aí a diretora veio para a classe e pediu que os responsáveis pelo dano à escola se apresentassem. E aí todo mundo ficou quieto. E aí chegou uma hora que a diretora falou assim, bom, então, se quem fez não falar, toda a classe vai receber, vai ser advertida, enfim, vai ser punida. E aí um menino levantou a mão assim, fui eu. Mas nem a diretora acreditou que tinha sido ele. E olhou para ele e disse assim, ô Carlos, foi você mesmo? E ele respondeu, olha, não foi. Mas já que quem não foi não fala, então sou eu para a classe inteira não ser punida. E aí quando aqueles que haviam feito a coisa ouviram isso, foi cada um se entregando. E a classe foi poupada. Então, a presença de um justo em um lugar salva muita gente. Se Deus estava disposto a poupar a humanidade inteira por causa de um justo que é Jesus, não estaria disposto a poupar uma cidade? Foi esse o argumento que o Abraão usa para com Deus. Ele começa dizendo assim no versículo de número 27, Abraão voltou a falar-lhe, agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? E o Senhor respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45, não é por causa de 5 que eu vou poupar. E o Abraão, e se for só 40? Vou poupar. E se for 30? Pouparei. Ó Senhor, tenha paciência comigo. Mas se for 20? Vou poupar a cidade. Agora me atrevi a falar com o Senhor. Não se ire o Senhor se eu perguntar só mais uma última vez. E se forem só 10? E a resposta do Senhor, o Senhor concordou, não a destruirei por causa dos 10. E aí Abraão não falou mais nada, né? Porque não é possível que não tivesse 10. Mas não tinha. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que o que traz destruição para uma cidade, para um lugar, não é necessariamente a presença do mal, mas é a ausência do bem. É como disse uma vez o Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Deus não espera apenas que a gente interceda,
mas que a gente seja essa presença do bem. Quais são os cuidados para que a gente seja, então, essa presença do bem? Bom, primeiro, irmão, cuidado para você não se deixar vencer pelo mal. Porque o mal te vence não quando ele te faz sofrer o mal. O mal te vence quando consegue que você responda ao mal com o mal. Porque quando você faz o mal maior que você faz é para você mesmo. Por isso, a advertência de Paulo: não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. E como a gente é tentado em responder com o mal que a gente sofre por aí. Cuidado para você não se acostumar com o mal. Tem gente que diz assim, que tem alguns programas de jornalismo que se espremer, sai sangue. Mas você assiste, né? Tem gente que assiste, mas a gente precisa tomar cuidado, irmãos, de tanto colocar mal à nossa frente, aos nossos olhos. Sabe o que uma hora pode acontecer? A gente se acostuma com o mal. A gente pode começar, inclusive, a gostar do mal. E, quiçá, ter prazer no mal, em ver o mal. Por isso que Jesus vai dizer: olha, tome cuidado, porque se a luz que há nos teus olhos é trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Tem gente que se preocupa tanto com o que coloca na boca, e depois vai para o estômago, mas não se preocupa tanto com o que coloca diante dos olhos, e que depois vai para a alma. Vai para a alma. Se mistura com a alma. E vira atitude, vira comportamento. E por fim, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Ah, pastor, eu já cansei. Não se canse. Renove aí a sua atitude benéfica aonde você está e por onde você vai. Uma vez eu assisti um documentário que falava a respeito da viagem que as borboletas fazem do México ao Canadá e do Canadá ao México, para que a espécie se perpetue. Para que a espécie se perpetue, esse tipo de borboleta precisa, em bando, viajar do México para o Canadá e depois do Canadá para o México. Mas um detalhe: para que essa jornada da vida se complete, custam 5 gerações de borboleta. Ou seja, uma primeira geração não vai chegar no Canadá, mas ela precisa voar o seu trecho, voar a sua milha, para que a outra geração e a próxima chegue. Então eu fiquei pensando, será que não é isso? O que a gente faz hoje, talvez não resolva tudo, mas dê encaminhamento. Uma geração precisa andar a sua milha no deserto, para que a outra entre em Canaã. Uma geração precisa plantar os frutos bons que não colheu, porque não foi plantado antes, mas para que a outra geração colha. E existe propósito mais nobre do que esse. Por isso que o Paulo vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos
de fazer o bem. Um dia a Tatiana me mostrou um vídeo que era de um menininho, uns 13 anos. E ele disse assim para sua mãe: ô mãe, por que nessa época de Natal a gente não compra um monte assim de brinquedo, de bonecos, e a gente entrega lá no Hospital do Câncer? Ah, filho, a gente não tem condições de comprar tudo isso. Ah, é? Então eu mesmo vou fazer. E ele aprendeu a costurar, e ele se dedica durante o ano a fazer os bonecos. E na época do Natal, ele vai até o hospital e vai entregando para as crianças. Um ursinho, uma boneca, um carrinho. E aí você vai vendo a alegria que aquele gesto vai gerando. E aí você se pergunta assim, bom, mas vai resolver? Mas quem está dizendo que é para resolver? Pode não resolver, mas traz um dia de alegria. Dá um encaminhamento para uma melhora. Dá uma luz no fim do túnel, e existe alguém que se importa, que ama, alguém que quer o meu bem. E isso vai trazendo vida, vai trazendo esperança, e quem sabe não traga de fato cura. Então, irmãos, o mesmo conosco. A gente pode olhar para as situações e se indignar, ou ser indiferente, ou ter uma atitude cínica de descrédito, ou se revoltar, ou podemos ouvir, atender o nosso chamado como o povo que Deus deixou nessa terra, como sal, como luz, e atender o nosso chamado de intercedermos. Nós não vamos ser o povo que vai ficar torcendo para tudo dar errado, em nome de Jesus. Nós vamos orar para que essa terra seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Para que tenha menos pobreza, menos violência, em nome de Jesus. Que esse Evangelho Santo se espalhe aqui sobre essa terra, trazendo verdadeira salvação. A luz brilhou sobre as trevas, como quando Jesus chegou lá em Cafarnaum. E nós não vamos só orar, nós não vamos só interceder, nós não vamos ser da turma de que quer que tudo... Não, a gente vai orar porque Deus tenha misericórdia, e nós vamos nos colocar nessa terra como presença benéfica. Nós vamos resistir ao mal, não com o mal, mas com o bem, porque somos de Jesus. Nós não vamos nos acostumar com o mal, mas vamos encher os nossos olhos da palavra de Jesus, do Evangelho do Senhor. E nós não vamos nos cansar de fazer o bem para a glória do Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça de cumprirmos com essa bendita e com essa santa vocação. Porque como diz assim o Paulo, portanto, eu prisioneiro no Senhor, peço-vos, que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Louvado seja Jesus, que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém.